decisões, elas são feitas num âmbito inconsciente. Elas não são necessariamente no âmbito da consciência. E eu gostaria de ler um texto com vocês. Está em Romanos, capítulo 7, versículo 21, e nós vamos terminar no versículo 25, tá? Romanos, capítulo 7, versículo 21 até o versículo 25. Assim encontro essa lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos meus membros, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou! Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Gente, esse texto é tão rico. Ele fala de algo tão verdadeiro. Eu conscientemente, racionalmente, quero muitas vezes fazer uma coisa. Mas tem uma lei, tem algo na minha inconsciência, tem algo que me leva exatamente para um outro caminho. É interessante que Paulo fala isso, Davi fala isso, no Salmo 139 fala, Senhor, sonda os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e me leva para o caminho eterno. Né? E aqui, Paulo, a chamada que nós fizemos para o nosso texto de hoje, para a nossa reflexão de hoje é: porque mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo, pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero fazer é o que faço. Então deixa muito claro que tem algo, que as minhas questões não são da questão racional, não é porque eu racionalmente quero fazer uma coisa que eu consigo. Existe uma vontade racional, mas tem uma outra lei. Existe um outro movimento dentro de mim. E isso é testado em muitas outras áreas da vida. E na área da psicanálise também. Existe algo que nós chamamos de inconsciente, que eu não consigo ter acesso e que faz com que minhas decisões sejam exatamente diferentes das que eu quero fazer. E, queridos, é exatamente isso que nós vimos na nossa primeira bem-aventurança, né? No nosso primeiro caminhar, que fala que eu não consigo fazer o que eu quero. Né? É a primeira área que eu vejo quando eu estou no celebrando, que eu não dou conta de fazer o que eu tenho que fazer. É assim, ó, é como se eu tivesse um piloto automático. Eu estou no barco e o piloto automático está marcado para ir para o norte. Aí eu decido que eu quero ir para o sul. O piloto automático já está decidido que vai para o norte. Eu já coloquei, já está colocado, já está posto. Aí eu pego com a minha mão e tento puxar o leme desse barco. Tento puxar o leme desse navio. E eu puxo, e eu puxo, e eu puxo. E eu consigo, né? Depende da minha força física, de como eu estou fisicamente falando, eu até consigo. Mas no momento que eu me percebo, já voltou tudo. O leme já voltou todo para ir para o norte, porque o piloto está aí para o norte. O meu piloto, pessoal, meu piloto é fazer o que não é bom. Meu piloto automático é fazer o que não é certo. Meu piloto automático é olhar aquela questão, aquele conteúdo pornográfico. O meu piloto automático é esvaziar a geladeira com compulsão alimentar. Meu piloto automático é controlar. É natural. Por isso que eu digo que eu não consigo com a minha força. Eu não consigo com a minha força, com a força do meu braço fazer. Na minha vida, a força racional, o conhecimento racional que eu tenho, equivale a 1% de quem realmente eu sou. Pelo menos 99% de quem eu sou
Eu não sei. Eu não sei. Eu não me conheço. A minha identidade não é conhecida por mim racionalmente. Eu não me conheço, eu não sei o que tem dentro de fato de mim. Por mais que eu seja psicanalizada, por mais que eu seja... não importa. O conhecimento que eu tenho sobre mim mesmo é cerca de 1%. Um psicanalista, o pai da psicanálise, ele retrata isso como uma iceberg. Um iceberg. Aí tem a pontinha, né, do iceberg, que é aquele 1% que eu sei sobre eu mesmo. Aí embaixo tem todo aquele gelo enorme, né? Aquele gelo enorme. Foi a queda do Titanic, foi isso, não foi? Né? Não foi, não bateu no iceberg, né? Negócio enorme que não dava para ser visto, né? Bateu e acabou com a embarcação que era supostamente a embarcação dos séculos, né? Porque existe uma porção muito grande interna que eu não sei. Então, a abordagem bíblica, ela não é comportamental. Ela não é comportamental. Porque Paulo fala, o que eu quero fazer eu não faço. Né? Eu sou pecadora, não é porque eu peco. Eu peco porque eu sou pecadora. É um estado que eu estou, é um estado no qual me encontro. Então eu lembro que uma amiga falava assim, olha, a gente acorda de manhã, coloca um louvor, aí depois ora no meio-dia, coloca mais louvor à tarde, aí eu não peco. Né? E eu acreditava realmente nisso, pensa no louvor, vai para a igreja, lê a Bíblia, ora, eu não vou pecar. Eu não entendia que pecado não é o que eu faço. Não é, por exemplo, eu estou no celebrando, não é para parar de fazer o que eu faço. O que eu faço é um sintoma de quem eu sou. Então existe todo um trabalho muito mais profundo, que é muito menos comportamental. Né? Os irmãos, são irmãos queridos, né? Os religiosos, né? Não faz isso, não faz aquilo outro, né? E nem por isso deixam de ser pecadores, que tem toda uma questão interna que é para se resolver. Então, eu sei que a possibilidade de entrar no mesmo relacionamento abusivo, que eu acabei de terminar na semana passada, nessa saída do fim de semana, é grande. Porém, meu relógio biológico está ticando. Conhece essa história? Eu tenho um radar tantã, eu tenho dedo podre, eu tenho essa questão da repetição de fazer o que é errado, e eu acabei um relacionamento. E aí eu não dei tempo de lutar com o luto, eu não trabalhei com nada, e eu já tô saindo no próximo fim de semana com uma outra pessoa, que provavelmente é a mesma pessoa, só muda o nome, porque eu não trabalhei as minhas questões inconscientes, eu não trabalhei o que eu precisava trabalhar para ter um relacionamento saudável. Em 1914, um psicanalista muito famoso escreveu um livro chamado Recordar, Repetir e Elaborar. Recordar, repetir e elaborar. E a premissa dele é que eu paro de repetir apenas quando eu me recordo do que aconteceu. Quando eu recordo e elaboro, eu paro de repetir. E isso acontece muito no nosso retiro de inventário, né? Nós lembramos de muitas coisas, né? Algumas fichas caem. Mas é interessante que a gente não para de repetir. Nós vamos elaborar, mas nós não paramos de repetir. Esse mesmo escritor escreveu um outro livro, 6 anos depois, em 1920. Ele escreveu Além do Princípio do Prazer. Né? Freud escreve o primeiro livro, em 1914, sobre recordar, repetir e elaborar, mas ele percebe que tem ainda alguma coisa. Por que eu continuo repetindo um negócio que não é bom para mim? O que acontece? Aí ele reformulou isto em 1920 e escreveu Além do Princípio do Prazer. E ele, são duas coisas que ele traz nesse livro. Um é um negócio chamado Fordar, né, em alemão, que é um carretel de linha que o netinho dele, ele jogava o carretel e depois puxava a linha. E jogava e puxava a linha. Ele falava, ela vai, mas ela volta. Ele está referindo à mãe dele que saía para trabalhar, que causava aquela dor no coraçãozinho dele, né? Mas aí ele reproduziu, ele simbolizou nisto. Ela vai, mas ela volta. Então ele lembrava dessa coisa triste que é a mãe ir embora, mas ele lembrava que ela vinha. E tem uma outra situação também que Freud lembrou, que era a questão pós-guerra. Os homens voltavam da guerra
E eles continuavam tendo sonhos alucinantes, eles continuavam sendo exauridos por aquelas lembranças horríveis. Então, o ponto foi, se essas lembranças trazem essa sensação ruim, por que é que ela continua vindo? Por que ela continua vindo na nossa mente? Se a batida do carro foi uma coisa tão ruim, por que ela continua vindo na nossa mente? E por que eu não consigo parar de fazer com que essas coisas venham à minha mente? Por que repetimos o que causa desprazer? Existe, pessoal, um gozo inconsciente, né? Nós chamamos de um ganho secundário. A pessoa que bebe, que está pronta, né, a ter uma cirrose hepática, ou já tem uma cirrose hepática, por que ela não consegue parar de beber? Ela sabe que é ruim para ela sabe que tá indo ruim para o corpo, mas por que ela não consegue parar de beber? Aquela pessoa que está perdendo o casamento, está perdendo o cônjuge, porque continua acessando pornografia, está acabando o relacionamento com a sua esposa ou com seu marido, por que ela continua acessando? Existe um ganho secundário em fazer isto. Aquele relacionamento em que a pessoa está sendo abusada, seja ela o marido ou a mulher, o esposo ou a esposa, está sendo abusado, desrespeitada, abusada, e ela continua no relacionamento. O que faz com que alguém continue repetindo aquelas situações que causam tanto desprazer? Aí, esse psicanalista, ele chama de pulsão de morte. Em 1920, ele introduz a pulsão de morte, que ele chama de Thanatos. A pulsão de morte é aquela em que a pessoa repete, e o que ela, na verdade, quer é um anestésico. Ela quer voltar a algo homeostático. Ela quer voltar naquele zen. Ela quer voltar naquela situação em que não tenha nenhuma necessidade, não tenha o impulso não seja grande. Ela quer voltar a essa homeostase. E eu acho interessante que é chamado pulsão de morte. Quando está tudo nivelado, quando eu estou sem nenhuma pulsão, eu estou morto. Só que para que essa pulsão de morte exista, eu continuo usando aquelas coisas que me levam à pulsão de morte, que supostamente me anestesiam, me causam uma anestesia, eu não sinto, mas ela está me levando para a pulsão de morte. Às vezes a bebida, às vezes a compulsão alimentar, compulsão sexual, todas elas supostamente causam essa sensação, essa homeostase, só que é para a morte. E aí, relacionamentos igualmente. Queria então aqui falar especialmente sobre o assunto de hoje, que é o conluio neurótico. Né? Conluio neurótico é o nome técnico, né? O que nós chamamos é dedo podre. E eu, no Celebrando, uso muito o termo radar tantã. Radar tantã. O que é? As pessoas que se encontram para manter os sintomas de suas próprias doenças. Podem ser relacionamentos românticos, podem ser fraternos, podem ser corporativos. Eu tenho uma representação recalcada, que lembra que eu falei do recalque? Quando a situação não é prazerosa, eu simplesmente levo para o inconsciente. Né? Fica no inconsciente. Todas as coisas mal resolvidas, as dores, os traumas, elas vão para o inconsciente. Eu separo a situação do afeto. Então, o afeto fica e a situação vai embora. Então, é como alma penada, sabe? Então, fica sempre aquelas nuvens. Então, como eu tenho essa representação, eu vou procurar algo que possa juntar-se a essa representação para não sentir tão mal. Então, eu vou dar um exemplo. A Maria, ela teve um pai não presente, um pai que a criticava, um pai que queria que ela fosse uma pessoa boa, então criticava. Nunca era o suficiente as notas que ela tirava. Tinha que trabalhar muito esse pai. E muitas vezes nem gastava tempo com ela.
Isso foi algo que perdurou durante a infância dela. Ela teve um pai não presente, um pai crítico, um pai que não a afirmava. Possivelmente, essa Maria vai ter um relacionamento com um homem parecido com esse pai. Porque foi a maneira que ela achou que ela foi amada. Com uma pessoa não presente, uma pessoa que não cuidava dela, né? A tendência dela é ter um relacionamento exatamente assim, porque essa dor, vamos dizer, ela não trabalhou essa dor, tá? Nesse exemplo aqui, a Maria não trabalhou essa dor, né? Ela sempre achou que o pai foi maravilhoso. Ela sempre achou e continua achando. Então, ela acaba se relacionando matrimonialmente falando, ou relacionalmente falando, com pessoas que não a tratam bem, porque ela não trabalhou esse representante faltante. Então, ela se sentirá amada se relacionando com parceiros que a tratam como o pai a tratou. Ela vai ter um relacionamento com um homem que provavelmente também teve alguma deficiência, então ele a trata baseado no sintoma dele, e ela é tratada baseada no sintoma dela. Ela procura o afeto para atender aquela representação original do pai. Então dá para entender da onde vem o dedo podre? Né? Também tem um processo no qual, eu vou falar numa outra oportunidade, no qual eu vou procurar exatamente ao contrário, a formação reativa. Né? A formação reativa. Então, vamos imaginar que o João, ele teve uma mãe distante, crítica, existente, exigente. Então ele tende a ter, provavelmente, chefes exigentes. Ele participa, talvez, de uma comunidade exigente, na qual ele tem que dar o que não tem. Entende? Como a gente volta às nossas figuras paternas, as pessoas que cuidaram da gente. A nossa tendência é ter relacionamentos bem parecidos. Então, já viram aqueles casais em que brigam? Ela é muito maltratada por esse homem, ela é muito desrespeitada, mas ela não sai do relacionamento? Ela não sai, porque esse é o relacionamento que ela está acostumada, que foi introjetado nela, na cabeça dela é aquilo que é ser amada. E é interessante, quando essas pessoas vão às vezes pro celebrando, elas reclamam, elas falam que está muito ruim, e elas falam que tem que sair desse relacionamento, só que elas ficam, né? No começo, depois elas vão entendendo que elas têm o valor. Eu já vi um marido cuja esposa grita com ele, reclama com ele, o maltrata, o desrespeita, e ele continua no relacionamento, né? E ele usa Deus, né? Porque a Bíblia diz, não tem a ver com a Bíblia, tem a ver com coisas mal resolvidas dele, né? Porque ele ainda não trabalhou essa identidade, ele está simplesmente repetindo. E se esse homem resolve sair desse relacionamento, ele vai ter um relacionamento parecidíssimo com a próxima pessoa, porque ele não trabalhou os conteúdos dele. Ele está vivendo essa representatividade, né? Essa representatividade. Eu procuro o afeto para atender aquela representação original, né? Aquela representação original. Então, eu queria fazer algumas postulações. Primeiro, nós conseguimos reduzir esse sintoma. Nós não paramos nunca de repetir nada, porque isso seria céu, né? Isso seria já na santificação, no nosso processo completo de santificação. Então isso pode ser trabalhado. Então, o que acontece? Nesse processo nós entendemos que eu posso ter uma satisfação que não vai ser plena. Porque normalmente a pessoa que está nesse processo de repetição, ela quer ter alguém, ela quer ter um Dom Juan. Ele quer ter uma Marilyn Monroe, uma pessoa perfeita, bonita e tudo mais. E nós entendemos que nós nunca vamos ter algo idealizado. Quando eu estou no processo de recuperação, quando eu estou no processo de crescimento, de santificação, eu entendo que o que eu tenho, esse mundo no qual eu vivo, não é um mundo perfeito.
É um mundo não é um mundo como eu gostaria que fosse, é um mundo imperfeito, com pessoas imperfeitas. Então, eu não vou exigir que meu cônjuge, que meu trabalho, que a minha comunidade seja perfeita. Eu consigo lidar com o imperfeito. Eu saio da necessidade de ser uma pessoa idealizada e de ter um relacionamento idealizado. Então, a satisfação, nós vamos entender que vai ser plena somente no mundo por vir, somente na eternidade. E também entendo que esse processo, pessoal, ele é um dia de cada vez. Eu não consigo lidar com esses conteúdos mal resolvidos da noite para o dia. É um dia de cada vez. Eu celebrando, eu reconheço que eu não sou Deus, né? O primeiro passo, reconheço que tem alguém que pode cuidar de mim. Eu me entrego a essa pessoa chamada Jesus de Nazaré. Eu vou para o inventário, eu vou descobrindo esses relacionamentos, essas coisas faltantes, esses processos que me levam a repetir. Eu saio do trabalho, eu sou mandada embora, eu consigo um trabalho, aí é o mesmo perfil de chefe, é o mesmo perfil. O que me leva a inconscientemente ter os mesmos perfis de relacionamentos? Dá para perceber que tem um radar, existe esse radar, e hoje eu estou dando nome a esse radar, né? Esse inconsciente que me leva a isso. Então é processual. Eu saio do mundo idealizado, né? E eu vou entendendo que é um dia de cada vez. E eu queria dar algumas estratégias de enfrentamento. Primeiro, eu preciso dar conta das repetições. Eu queria partilhar com vocês uma que caiu nesse fim de ano. Eu não tenho irmãos, eu sou filha única, os meus pais faleceram e eu fui criada longe dos meus familiares biológicos, né? A maioria não está em São Paulo e não fui criada, né? Não tenho irmãos, não tenho pais. Então, como você vai eleger? Eu elegi vários pais, eu elegi várias mães e elegi vários irmãos e irmãs. Né? E repetia, sempre repetia. Porque essa é minha irmã, porque esse é meu irmão, porque essa é minha mãezinha, né? E sempre procurando pais poderosos, fantasiosos, sabe? Para me acolherem e tudo mais. E na análise, no próprio Celebrando, eu fui descobrindo que essa questão de ficar procurando família biológica era muito grande. Minha irmã aqui, meu irmão ali. Só que não. Minha família biológica, meus pais e meus irmãos, eu nunca tive irmãos. Tenho irmãos e irmãs da família Celebrando, da família cristã, mas não são biológicos. Até que, algumas semanas atrás, eu tive o privilégio de ter contato com minha família biológica, né, com primos e primas. Eu tenho também outros aqui em São Paulo, primos e primas. E à medida do possível, eu estou encontrando com eles. E isso tem sido algo tremendamente confuso na minha cabeça, né? Porque eu não convivi com eles, mas é minha família. Então eu parei de procurar família idealizada. Mamãe idealizada, papai idealizado, irmão idealizado, irmã idealizada, porque não existem. São fantasmagóricos. Né? São pessoas queridas que eu amo, mas não é meu pai, não é minha mãe, não é meu irmão, não é minha irmã. Isso está acontecendo há pouco tempo. Estou organizando isso dentro de mim. Estou organizando isso no meu mundo interior. Então, dar conta das repetições é a primeira sugestão de enfrentamento. Dê conta. O que você está repetindo? É cônjuge? É chefe? Fica mudando de comunidade agora que está online? Fica mudando de comunidade o tempo todo? Grupos de apoio. Daqui a pouco nós estamos indo para os nossos grupos de apoio, né, queridos? Pessoal, vá para o seu grupo de apoio, porque ali você consegue perceber muita coisa. Nós não conseguimos sair das repetições traumáticas, das repetições disfuncionais sozinhos. Nós entramos em outro igualzinho. Termina o namoro, vai para outro namoro. Termina o casamento, vai para outro casamento. Sai de trabalho, vai para outro trabalho. Está sempre com o mesmo perfil de pessoa. Né? Nós precisamos de um grupo de apoio. E nós precisamos aprender a elaborar.
Como eu elaboro, no Celebrando, eu elaboro com palavras. Eu dou um nome, eu vou dando nomes a esses relacionamentos, eu vou dando nomes a essas situações. E uma coisa muito importante, ressignificar a infância. Por que ficava idealizando pais? Por que ficava idealizando figuras masculinas para cuidarem de mim? Porque eu nunca me dei conta que o fato do meu pai ter saído, quando eu era pequena, ia causar algum dano. Eu não posso ficar o resto da vida reclamando que meu pai saiu de casa quando eu tinha 5 anos, né? Eu não posso. Tem um momento em que eu sou responsável pelo fato dele, pelo sentimento, pelas dores que causou a saída dele. Eu não sou responsável pela saída dele, mas sou responsável para lidar com o que ocasionou. Então, lidar com essas figuras parentais, lidar com os nossos cuidadores, né? Aprender a ressignificar, que é um processo, como eu disse, que não é da noite para o dia. E aí, uma sugestão que aconteceu comigo, né? Sempre relacionamentos disfuncionais, sempre relacionamentos disfuncionais. Em 1993, eu consegui, pela graça de Deus, sair de um relacionamento disfuncional, abusivo, fisicamente abusivo. E eu fico tão contente que eu fiquei de 1993 até 2006 sem me casar de novo, né? E o processo foi mais longo um pouquinho, tá? Alguns de vocês conseguem mais rapidinho, eu não. Eu precisei, acho que foram 13 anos, né? 13 anos para poder organizar esse mundo interior. Porque se eu casasse de novo, eu ia casar com a mesma pessoa com um nome diferente. Uma pessoa abusiva seria. Tinha algumas questões interiores a serem trabalhadas. Então, uma sugestão nessa questão de enfrentamento é dê tempo para que você trabalhe com o seu luto dos seus relacionamentos. Dê tempo. Não saia de um relacionamento e comece no outro. Dê tempo para você trabalhar. É interessante estar olhando a minha agenda de relacionamentos e, queridos, mudou. Eu tenho uma outra agenda. Conforme a gente vai trabalhando isso, o dedo podre sara, o radar tantã vai se ajeitando, o mundo todo se torna diferente, porque as pessoas abusivas com as quais nos relacionávamos, elas vão saindo aos pouquinhos. E tem algumas que se reinventam, né? Eu tenho umas 2 pessoas, né, de relacionamentos muito antigos que perduraram, porque nós crescemos, eu procurei ajuda, a outra pessoa quis procurar ajuda e estamos caminhando. Então, a importância de ressignificar, a importância de ficar em abstinência durante um tempo. Não termina um relacionamento, começa e engata logo outro, porque vai ser muito parecido. E aí, queridos, eu coloquei aqui os 8 princípios. Reconhecer que você não é Deus. Você não consegue organizar organizar esse radar, limpar esse dedo podre. Você não consegue. Reconhecer que Deus existe e que Ele se importa com você. Isso é lindo. Ele não está lá longe. Ele está conosco agora. Ele se importa com as nossas decisões. Ele se importa com as nossas amizades. Ele se importa com o nosso trabalho. A terceira é conscientemente escolher entregar a minha vida e a minha vontade aos controles de Cristo. Entregar a minha vida, os meus cuidados ao controle dele. O quarto é examinar e confessar as minhas falhas a mim mesmo, a Deus e a alguém que eu confie. Caminhar com alguém. Caminhar com alguém. Não dá para caminhar sozinho. Nós que temos essa tendência de fazermos escolhas, repetirmos escolhas erradas, nós não podemos caminhar. Acho que ninguém pode. Mas essa questão de entender que existe alguém em que eu posso confiar. Olha, quando eu não confio em Deus, eu não confio em ninguém. Essa tem sido uma lição muito preciosa que eu tenho aprendido. Dizer que você só confia em Deus e não confia em ninguém não é verdade. Porque existe relacionamento vertical com o nosso Deus e existe relacionamentos horizontais. 1, 2 pessoas para falar a verdade, para sermos transparentes, para darmos nome. 5, voluntariamente submeter-me a cada mudança que Deus queira fazer em minha vida e humildemente pedir que Ele remova os meus defeitos de caráter, que Ele remova essas questões.
avaliar todos os meus relacionamentos, oferecendo perdão àqueles que me ofenderam e acertar-me para com aqueles que ofendi. Isso faz parte do processo. Quer trabalhar nessa questão de repetição, repetição, repetição? Avalie os relacionamentos. Ofereça perdão a esse pai que saiu de casa, essa mãe que não cuidou de você. Lide com o perdão. Quando eu não perdoo, o problema é meu. Eu não perdoo para que a outra pessoa se safe. Eu perdoo para que eu não fique presa a essa pessoa. Né? Não perdoar é eu tomar o veneno e esperar que o outro morra. Não é uma ótima definição de falta de perdão? É eu tomar o veneno e esperar que a outra pessoa morra. Né? O perdão é importante. Eu acertar as questões que eu preciso acertar com outrem também é de grande importância. Ter um tempo diário de autoavaliação. Temos falado um pouquinho sobre isso, não é? O Luquinhas falou sobre isso, a importância de nós termos esse tempo de autoavaliação, escrever, dar nome, significar. Entregar-me para Deus e ser usado para trazer as boas novas a outros, pelo meu exemplo e pela minha palavra. Tem muitas pessoas que estão no celebrando, passaram pelo celebrando, mas não se implicaram com a área de servir, olhar para fora do nosso umbigo, fazer alguma coisa. Queridos, nessa fase tão difícil que nós estamos passando como nação, como planeta, tem tanto a ser feito. Tem tantas necessidades físicas, emocionais, que nós podemos ajudar. Tem tantas coisas, uma ligação telefônica, levar um pão quentinho para alguém, não precisa ser quentinho não, uma ligação, né? Uma ligação por vídeo, né? Fazer alguma coisa. E a nossa pergunta morte para hoje, queridos, é: quais são as repetições que eu já percebo na minha vida? O que eu tenho repetido? São relacionamentos disfuncionais? O que eu tenho repetido na minha vida? São trabalhos nos quais eu sou sugada, nos quais eu trabalho das 8 até as 8 da noite, não cuido de mim, não cuido da minha família, não tenho tempo de lazer, e eu acho que isso é maravilhoso, né? Porque eu sou uma grande funcionária. Não, isso é doente, isso é doentio. Né? Isso é doentio. No mundo religioso, você está num lugar que exige o seu dinheiro, que exige que você esteja lá 7 dias na semana para você ser um voluntário. Né? Nós somos tão cuidadosos com os voluntários do Celebrando. Eu sou tão grata a Deus pelo Celebrando, pelos voluntários que nós temos. Nós temos reuniões, nós temos reuniões pontuais, mas o nosso interesse é que a gente cuide da nossa família, que nós tenhamos tempo de lazer. O que nós fazemos no Celebrando é uma extensão do que Deus tem feito. Estamos indo muito bem, obrigada. Pela graça de Deus, vários voluntários, o Celebrando chegando a vários estados do Brasil, fora do Brasil. O nosso congresso, nós atingimos 17 países. Por quê? Porque é algo saudável. Porque eu não preciso repetir aquelas situações nas quais eu fico na igreja das 7 da manhã até as 8 da noite, na qual eu não tenho vida social. Jesus Cristo, Salvador, ele veio aqui e ele teve tempo de ficar sozinho. Ele foi a reuniões sociais. Ele começou o ministério com 30 anos de idade. Essa questão, querido, de repetir coisas disfuncionais tem a ver com as questões mal resolvidas nossas. Conforme eu resolvo, conforme eu permito que Deus vá entrando, limpando os embrolhos internos que eu tenho, a vida vai ficando mais leve. Você que está cansado de repetir as mesmas coisas, está cansado de ter os mesmos relacionamentos disfuncionais, entenda que Deus se importa com você e Ele quer dar um novo futuro. Um trabalho disfuncional, um chefe disfuncional, um líder disfuncional, trabalhe as suas questões. Eu queria terminar com um exemplo que eu acho muito legal. Muitas vezes nós queremos que as borboletas venham no nosso canteiro, né? Nós queremos que borboletas venham no nosso canteiro. O que a gente pode fazer? Fazer o nosso canteiro bonitão. Colocar plantas lindas. Colocar arbustos lindos. Quando eu cuido do meu canteiro, quando eu cuido do meu jardim,
naturalmente as borboletas vêm. Não adianta ficar olhando a borboleta e dando ordem para ela vir. Trabalhar o nosso canteiro. Queridos, vamos trabalhar a nossa vida, vamos trabalhar as nossas questões, trabalhar o nosso canteiro para que floresça e borboletas vindas